Pessoal, como estamos? Eh, Espero que estejamos todos bem aí nos nossos processos, né. Gostaria de trazer aqui, por meio desse vídeo, tá, a iniciação realmente aí, de um novo quadro aqui, em que eu vou trazer, tá, episódios, eh, buscando aí trazer um pouco mais de clareza sobre esse corpo de conhecimento, né. E nesse primeiro momento, eu vou estar trazendo uma breve introdução, tá, para que a gente vá, experimentando, né, sentindo as sensações de como isso surge para vocês aí, tá. E assim, eu sei que muitas pessoas já, aqui já passaram por atendimentos, né, comigo, enfim. Então já tem um pouco, de informações sobre isso, né. Porém, não foi trazido de forma mais aberta, mais ampla, assim, tá. E eu realmente senti, né, de trazer um pouco mais de clareza, tá, sobre isso. E acredito que a gente está em um momento de aceleração aí, né, de transição planetária, então é necessário que a gente traga as informações pertinentes para nossa libertação. Ah, então, em primeiro momento, sempre que se traz, tá, sobre, o desenho humano, eu já gostaria de trazer de antemão que não é sobre crenças, tá? Não se trata de crença. Inclusive a sua mente, muito provavelmente não vai acreditar, porque são, informações muito disruptivas, muito diferentes, excêntricas mesmo, tá. É porque é uma nova consciência que está emergindo a nível planetário. Então, nós até 2027 aí temos um processo de aceleração, a transição, que a gente vai passando por uma mutação muito mais profunda ainda, tá. E a gente tem maiores esclarecimentos dentro desse corpo de conhecimento, tá. Inclusive a própria espiritualidade sempre, nos informou que a gente receberia, né, as informações necessárias sobre o nosso plano de alma, o que que a gente veio fazer aqui, o nosso planejamento, o nosso propósito mesmo, né. E a gente está percebendo cada vez mais que realmente está acontecendo essa tomada de consciência. Claro que, pra nossa mente pode parecer muito lento, muito devagar, às vezes, porque ela está viciada em dopamina, sim, tá. Então por mais que as coisas estejam acontecendo pra nossa mente, muitas vezes não é o que parece, até porque a nossa mente ela é muito materialista, né, nós fomos doutrinados dessa maneira, tá. Então esse corpo de conhecimento, ele foi canalizado, tá, ele veio por meio de uma canalização, onde Ra-Uru-Hu, tá, recebeu, esse movimento energético, tá, e recebeu as instruções, e conseguiu trazer ali em meados de 1990 e alguma coisa, ele conseguiu realmente, trazer na forma, tá, e conseguiu implementar em um sistema. Então aí nós temos, acesso a muitas informações que antes do advento, que foi a explosão, tá, da supernova, isso não era possível. Então, sempre que acontece esse tipo de fenômeno na natureza muito intenso, sabe, eh, a nível estelar, né, a gente recebe muita informação, muita luz. Tá, então realmente são processos naturais que vão acontecendo e as pessoas que, têm fractal para isso, para receber essas informações, assim receberão, tá. Então, se essa informação está chegando para você,
é porque você tem fractal para isso, senão ela nem chegaria para você, tá. E aí vai das suas resistências mesmo, né, mentais, interiores, que é natural, de você ir se rendendo e experimentando, tá. Então, quando ele recebeu essa canalização, veio muito claro no primeiro momento que é um experimento, tá, que as informações são trazidas, pra sua mente, sim, no primeiro momento, mas que precisa descer essa consciência, ou seja, é um nível de consciência que você recebe de quinta dimensão, tá, que tem que passar pela sua mente de quarta dimensão e precisa descer para o corpo 3D, para que as suas células se atualizem, tá, e você consiga fazer essa conexão, porque esse é o movimento agora que a gente está caminhando de transição planetária, que a gente não viva mais nessa separação, sabe, que a gente seja esses seres multidimensionais que a gente tanto se refere, de forma consciente, tá, não mais adormecidos, não mais repetindo processos, inconscientes na roda de Sansara. Então essa é a libertação que a gente tanto pediu. Então está vindo dessa forma, tá. Muitas pessoas já vivem, tá, desse jeito, sem ao menos saber, sem nem saber sobre nada disso, tá. Mas na grande maioria das vezes a gente vai precisar, tá. Então se faz parte do planejamento de algo que a gente acesse, a gente vai acessar essas informações desta maneira, tá. A maneira, no fim das contas, pouco importa, tá. O que importa é realmente a gente conseguir receber, esse nível de consciência, descer, integrar e viver isso, tá. É um experimento, como eu disse, não se trata de crença, tudo precisa ser experimentado e implementado na sua vida, tá. E tudo que eu vou trazendo aqui vai ser, referente a um tópico, a um ponto, tá. O que desenho humano consegue trazer de clareza, pra determinados assuntos, que a gente muitas vezes não tem realmente, sabe, consciência, a gente não percebe que a gente fica ali mentalmente de um lado para o outro, não conseguindo ter uma clareza, e o que essa nova consciência pode trazer para nós, tá. Mas é sempre importante ressaltar que cada um vai experimentar de uma maneira, tá. O próprio aprimoramento, desse corpo de conhecimento vem no experimento, tá. Então cada um vai experimentar o seu, a sua maneira, tá. Então é algo que precisa realmente ser incorporado, não são só informações mentais, tá. Precisa descer, essa consciência e quebrando crenças, paradigmas e mudando, transformando a minha vida, tá. Senão, ou ela não serve para você realmente, você não conseguiu se adaptar, enfim, né, não é para ficar engavetado, não é um conhecimento para ficar ali engavetado, se você não vive isso, não te serve de nada, né. Conhecimento, se ele não faz com que você se transforme a sua realidade, a sua vida, e que você, retorne ao caminho do meio, o seu caminho interno, ele não vale de nada, não importa. Não importa o quanto de embasamento exista, sabe, o quanto de "Ah, faz sentido", né, não importa, se você não consegue manifestar isso, não interessa, ele fica preso aqui e acaba sendo mais uma prisão realmente para você, tá. É só esse adendo que eu sempre gosto de trazer, independentemente do que quer que seja, do nível ali de consciência que você esteja, né, se você ainda está experimentando lá vertentes muito antigas, né, raízes muito, antepassadas, não importa, sabe. Se aquilo faz ainda bem para você, se aquilo ainda está ressonante no seu campo,
é porque é pra estar, é o seu momento e tá tudo certo, tá. E se você não vive aquilo de forma íntegra, você vai perceber que, né, são só, informações mesmo, tá, que estão trancafiadas na sua mente e não te servem de nada. Então, tudo você deve sempre, de forma empírica, verificar, tá, se realmente é válido. Então essa é a nova forma que nós estamos, vivendo, tá. Então por isso que muitas coisas, nesse momento em que a gente está, vivendo dentro da transição planetária, muitas coisas vocês já devem ter percebido: "Poxa, essa informação eu recebi até que faz sentido, mas não consigo viver isso, não consigo praticar, não consigo", e acaba que é irrelevante, acaba que é só mais espaço interno sendo ocupado à toa, tá. Então na maioria das vezes a gente tem que limpar primeiro os filtros, o nosso HD interno, tá, para receber o novo. Porque muitas vezes você se coloca para receber o novo, mas se você não fez uma limpeza das antigas crenças, ideologias, sabe, aquilo vai ficar, gerando atrito, confusão ali interna, porque uma coisa desmente a outra, para sua mente vai parecer assim: "Ah, uma coisa não corrobora com a outra, então eu tenho que escolher um lado", sabe. E aí vira uma guerra interior muito mais intensa de qualquer outra guerra que esteja aí no externo, tá. Então, primeiro a gente tem que aplacar a nossa guerra interna, tá, ou seja, limpar, fazer uma limpeza, desapegar, às vezes, dá trabalho, é cansativo e também você não quer desapegar, "Poxa, o que que me resta agora?". Vem esse medo da mente, é natural, tá. Porque a gente está em um processo, que gira em torno de 230 anos, de transição planetária. Então, perto do que a gente viveu como humanidade, o pouco ainda que a gente tem acesso, né, histórico aqui, é ridículo, é o quê? Né, é uma porçãozinha muito pequena para a gente ter que acelerar assim, sabe. Então a gente ter consciência do que está acontecendo é muito importante. Conhecimento, ele ele nunca é negativo, sabe. O uso dele, é a nossa mente, que muitas vezes transforma isso dessa maneira, tá. Conhecimento é luz, conhecimento faz com que a gente se liberte. Mas a gente precisa de uma mente sã, de receptividade, primeiro entrega, rendição, sabe, sem aquela rigidez. Aí a gente consegue aproveitar. Senão, realmente, a gente vai colocar a culpa, nos aspectos, a gente vai colocar a culpa em qualquer vertente, tanto, de conhecimento como espiritual, tá. Sendo que nós que não estamos, na maioria das vezes, sabendo como lidar com tanta coisa vindo. Tá, então a gente não tá sabendo discernir, não tá sabendo filtrar, não tá sentindo, não tá presente no corpo, não fez a primeira movimentação. Aí realmente, tá, não dá para você receber nada. Eu sou bem honesta em dizer, tá. Primeiro faz a sua faxina interna para receber a visita, sabe, para receber a nova consciência. Primeiro limpa aí o que que tá bagunçado, o que que não te serve mais, se liberta, põe no lixo. Não fica apegado. Nós somos seres, viajantes das estrelas, nós não precisamos de apego nenhum, tá. Nem com nenhum tipo de, vertente religiosa, espiritual, a gente pode de bom grado, seguir, gostar, enfim, colocar na nossa vida, mas aquilo não deve nos impedir de seguir adiante, tá. O nosso, propósito é sempre caminhar, é sempre progredir, evolução, tá, e não estagnação. Então muitas vezes a gente fica apegado, em alguma coisa para ficar estagnado, tá. É uma
realmente uma procrastinação, é um movimento ali de autossabotagem, tá. Então tem que sempre prestar atenção, analisar, tá. Não existe nada lá fora que tenha poder sobre nós, tá. Nós é que podemos algo por nós, tá. Então, diante desse esclarecimento, eu vou trazer um pouco para vocês, tá. Esse processo de autoconhecimento, que a gente está vivendo agora a nível planetário, ele está fazendo realmente com que muitas coisas, sejam questionadas, né. Então a gente vai ter aí, eh, muitas muitas perguntas internas mesmo sobre, os acontecimentos que já estão acontecendo e que virão, tá. Então, a gente sabe que quando acontecem, transições planetárias, muita coisa se desestrutura, tá, muitas quedas, realmente muito poucos conseguem seguir adiante para a próxima etapa aqui, tá. E muitas vezes não é o planejamento, né, de todo mundo, não tem como, tá. Por conta de que a população mundial precisa reduzir, realmente, para ser sustentável. Para que a gente possa viver aquela vida, né, de sustentabilidade que a gente tanto quer. Então é algo inevitável, a natureza vai filtrando, a natureza vai fazendo, a sua seleção natural mesmo, tá. Não existe nada aqui de condenação, de julgamento, nesse sentido, né, negativo, tá. Então, o movimento que a gente está passando agora é realmente de seleção natural, tá. Essa é a transição planetária, em que a gente vai para uma nova frequência, e quem não está pronto, não consegue seguir adiante, e faz parte do processo, tá. Então quando a gente fala de transição planetária, tem muita coisa que fica vagando ainda no campo, né. Então quando a gente, eh, ali por meados de 1780, tá, a gente teve uma mutação muito forte, que foi o que deu o start, o início à transição planetária, tá. E essa mutação ela é genética, ela é da Terra, o corpo, enfim, que tá fazendo esse processo, tá. A gente só tá aqui testemunhando. Nós somos as consciências testemunhas aqui, tá. Então você quando acorda, de fato, você começa a observar o que já existe. Não é você, dentro da sua vaidade mental, que: "Ah, poxa, eu mudei a realidade", nesse sentido, sabe. Não, estar consciente é que faz com que você veja, que você perceba, você observe, você tenha clareza, tem luz no ambiente. Foi quando você acendeu a luz, tá. Então a gente vai percebendo o que está acontecendo, por isso que a gente está recebendo agora as informações do que de fato está acontecendo, tá. Então se você está começando a receber essas informações, sinta-se grato, tá, porque quer dizer que você está realmente se abrindo para receber a luz. Às vezes o que você olha, o que você começa a enxergar, não te agrada, não agrada a sua mente que estava ali, com ideias e crenças limitantes, e faz parte, até que você passe pelo processo de aceitação, tá. E você vai percebendo que, poxa, não adianta, tá, muitas coisas ficaram para trás e agora vem o novo, tá tudo certo. E não é como a gente espera, é uma surpresa sempre, tá. Essa é a parte divertida, de tudo isso, que é surpreendente, a gente mesmo quando fez o plano de alma, se colocou para que fosse assim, né, escolheu que fosse dessa maneira, tá. Sem surpresas não tem graça, tá. E a gente recebeu aí um processo de mutação mesmo, então, recebeu por quê? Porque realmente a gente aqui já chegou no nível de evolução,
tá. Então, nesse movimento, de evolução, eh, nós estávamos, tá, como seres de 7 centros. Esse foi o primeiro movimento que aconteceu, tá, onde esses seres de 7 centros eram dominados pela sua mente. Então por isso que quando a gente diz que: "Ah, você está muito mental, você está muito egóico", ego e mente é a mesma coisa, tá. Você está muito egóico, muito mental, rígido, racional demais, você normalmente está ainda acreditando naquelas histórias antigas, tá preso, na roda de Sansara mesmo, tá. Então tem várias nomenclaturas para a mesma coisa, cada um vai dizer de uma maneira, tá. Mas no fim das contas, se trata daquele momento, é como se você tivesse parado no tempo aqui, em vez de ter avançado em nível de consciência, porque você pode perceber, você está, vivendo em ano tal, tá, 2025, porém, a sua consciência, a sua mentalidade ainda é lá de 1780. E aí, você vê que a realidade lá fora, às vezes não, sabe, não é coerente com as crenças que você tem, tá. E aí a gente começa a viver em um embate, o meu corpo já está transformado, eu é que não tenho consciência disso, e mentalmente travo os processos. Acredito em muitas coisas ainda, e elas vão se tornando realidade. Por quê? Porque você ainda vive, né, daquele antigo status quo. Por isso que não importa, eh, o que esteja acontecendo no fim das contas lá fora. Isso que é sempre dito, porque é a sua o seu nível de consciência, o quanto você entende, tem entendimento, tem clareza, tem libertação interna, é que vai fazer com que você entenda também o que está acontecendo lá fora e viva uma vida de plenitude. E plenitude não quer dizer que você vive uma vida perfeita, isso não existe. Você vive consciente, presente. Você está atento a tudo que está acontecendo. Você não é simplesmente uma marionete do programa, tá? O programa existe, ele vai continuar existindo, vai mudando o programa, é assim que a gente cresce, evolui, tá? Mas você tem consciência de quem você está acordado aqui a estar no mundo e não ser do mundo. Então, essa é a sutil diferença. Sutil é olhando-se externamente, parece que não tem nada demais. Mas interno, bom, só você consegue viver essa experiência, tá? Que é da iluminação, do samadhi, que muitos chamam, tá? Em que você está consciente de você mesmo, de quem você é, está navegando nessa realidade, sabendo como ela funciona. Essa é a grande diferença. Você não vai sair daqui, você não vai, eh, simplesmente, sabe, largar tudo e sair correndo, isso não existe, tá. Você simplesmente está consciente, você não está controlando. Então, muitas vezes a gente confunde as coisas. Estar consciente não quer dizer que você controla nada. Controle é aquele velho paradigma mental, tá? Em que a gente ainda, na maioria das vezes, está agarrado. Porque, como eu disse, é muito pouco tempo, tá? E a gente está acostumado a ficar naquela, sabe, né, a passos de formiga e tal, né, procrastinando, levando com a barriga a transformação, e não aceitando, fazendo birra, fazendo pirraça. "Ai, não quero desse jeito, não queria que fosse assim", e não resolve nada. E você só gasta energia que é igual a tempo, tá. E aí você fica repetindo, repetindo, em vez de aceitar de uma vez e bora para o jogo, sabe. Então, eh, continuando, a gente veio
ali, nesse processo de mutação, e que deu-se uma finalização em 1800, tá? Porque a finalização de um processo de mutação, ele só acontece quando toda uma geração vai embora, tá? E aquela geração vivia muito pouco, né? Então, rapidamente, já foram substituídos pelos seres de 900, que habitam o planeta hoje. Mas você percebe a diferença de você estar consciente no seu corpo aqui e agora, por isso que tanto se fala do poder do agora, do estado de presença, de estar presente, porque tem então a opção de você estar no passado. Existe a opção de você estar agarrado ao velho, a crenças, a ideias antigas, tá? Não que elas não foram reais e verdadeiras, mas foram para um momento. E se a gente não estava presente também naquele momento, a gente meio que chega atrasado, isso aqui é novidade para mim, então eu vou ficar um pouquinho aqui, sabe? Vou ficar aqui parado, estagnado, aproveitando isso daqui, né? Sendo que você está, a nível planetário para trás, vamos dizer assim, tá? Então é nesse sentido que tá havendo uma aceleração, tá? E não no sentido de você sair correndo fazer coisas, sabe? Essa é uma visão materialista, yang, extremista da realidade. Não, você está aqui, né, atrasado no nível de consciência, vamos dizer assim. A maioria de nós está. Tá? Então não adianta a gente entrar em um lugar de vaidade, egocentrismo. Nós estamos correndo atrás do prejuízo e tá tudo bem, tá? A gente não precisa se culpar, se punir, ficar perdendo energia com esse processo de automutilação, porque também isso aí é antepassado. Então, se eu estou realmente trabalhando para me conscientizar, eu paro de perder tempo, gastar energia com esse tipo de coisa, tá? Eu vou focar em estar presente, consciente desse momento atual. E nesse momento, o que está acontecendo é justamente isso, tá? Eu vou trazendo as atualizações para vocês irem integrando isso, e estando de fato em seus corpos aqui agora, tá? Meio que te puxando, né, para a presença, tá? Então, uma coisa tem que estar alinhada com a outra, percebe? Então, não adianta também você deixar sua mente lá atrás jogada e negligenciá-la e dizer que ela é do mal, que ela é maligna, negativa, não. É você que não está sabendo utilizar ela, tá? A seu favor. Ela é um instrumento e deve ser utilizado a seu serviço, e não o contrário. Porque o jogo é só virar essa chave, tá? É só troca de lugares, tá? Onde o fenômeno mente se coloca a serviço da alma, tá? Onde nós estamos conscientes e deixamos e fazemos com que nosso ego nos sirva aqui, tá? Sirva ao sonho de Gaia, ao sonho da Terra, tá? Ao nosso sonho. Tá? Então, essa é a ascensão de Gaia, a ascensão da Terra, e nós vamos respeitar esse processo. Nós estamos aqui somente como observadores, tá? Então, a mente só precisa deixar de controlar para se conscientizar, para observar. Tá? Então, quando a gente foi substituído, como quando os antigos foram substituídos ali, os antigos corpos foram substituídos e viemos, né, nesses novos corpos de 900, o que acontece? Para nós, para nós que nos identificamos com a mente, porque ficamos aí por muito tempo identificados, é bem desafiador desapegar dessa identificação. Tanto é que a gente se refere a nós de uma forma muito mental, né? Então, a gente está fazendo esse movimento de desidentificação da mente, para que a gente possa se libertar de fato. Então, todas as coisas que acontecem lá fora são só um reflexo desse movimento, tá? Então, a gente percebe que está tendo colapso, desestruturação de muitas coisas por conta da mente, que está perdendo o controle, tá? Então a gente vai para uma era do espírito, era emocional, e as emoções são as únicas coisas, né? A única energia que a mente não tem controle, né? Então a mente não consegue controlar as emoções, você pode perceber.
E ela fica, sabe, entra em parafuso por causa disso. E aí é que mora a grande sacada, na verdade. Ah, para nós parece, poxa, estou perdendo o controle, não estou conseguindo, não estou avançando, estou me perdendo, mas é o contrário. Porque você está deixando a sua mente de lado, um pouquinho que seja, né? Tá conseguindo, somente não tá mais conseguindo controlar, tá, os seus sentimentos, suas emoções. Cada vez mais você percebe que ela não tem esse controle, tá? E essa é a libertação. E para você pode parecer uma perca de controle mesmo. Nossa, estou perdendo o controle, não estou dando conta, não estou conseguindo. Mas é verdadeiramente o movimento que precisa acontecer, tá? Em primeiro lugar, no primeiro momento, tá? Porque depois você vai conseguindo se manter, tá? Você vai conseguindo. Não precisa se preocupar, é aquela coisa de você desapegar e ter certeza, convicção, fé, né? Que vai surgir algo no lugar daquilo para que você se mantenha, sabe? Mais estável, vamos dizer assim. Então, é só esse movimento que está acontecendo de aceleração em que nós iremos avançar. Então, em 2027, nós teremos aí uma culminância, vamos dizer assim, desse movimento, onde o plexo solar vai emergir a toda, e a consciência aí do espírito estará predominante no planeta, tá? Então, com isso, nós entendemos que não é aquela coisa também conto de fadas fofinha que muitas vezes nos vendem, né? Acontece muito caos, tem que haver ruptura, tem que haver quebras primeiro, para que se reconstitua algo novo, tá? Então, o velho tem que sair, tem que dar espaço para o novo surgir, tá? E as emoções, elas são muito fortes, potentes, né? A gente sabe disso. Então, vai haver esse movimento, é inevitável, tá? Então, hoje nós estamos aí como Homo sapiens em trânsitos, tá? Um ser de 9 centros, 9 chakras, tá? Então, toda vez que você se conecta com vertentes que ainda dizem que são 7 chakras, você vai estar se conectando com uma linha do tempo do passado, tá? Eu não estou aqui falando sobre demonização, não, tem nada a ver com isso, sabe? Sobre a eliminação, e nossa, está errado dentro de algum viés assim. Não, é só consciência disso. Olha, quando eu tô aqui, eu sei que eu tô aqui, eu sei que lugar é esse, sabe? Não é sobre exclusão, não, é expansão da consciência, tá? Então, se a gente expandiu, a gente aumentou 2 chakras, tá? E a gente vai em 2027 para receber ainda novas crianças, tá? E a gente aos poucos vai trazendo mais sobre isso, vai abrindo campo para trazer um pouco mais. Em um primeiro momento, sinto que houve a necessidade de trazer um pouco dessa clareza aqui, tá? Principalmente no sentido da transição planetária e desse momento presente, o que está havendo, o que está acontecendo, para que vocês também acalmem-se, sabe? E continuem firmes no caminho que vocês estão sentindo da sua alma. E vocês podem ir colocando nos comentários, tá? O que vocês gostariam que eu trouxesse dentro dessa visão, tá? Dessa nova consciência do desenho humano, o que ele traz sobre determinados temas, tá? Vou trazer mais também sobre esse processo iniciático. Vamos precisar de mais espaço, tempo para trazer isso. Mas devagar a gente vai, sabe, trazendo as doses, as pílulazinhas, e a gente vai digerindo
e sentindo e absorvendo, tá? Esse é um processo realmente, primeiro, de introdução sobre o que que a gente vai, sobre o que a gente vai acabar trazendo, tá? Em conjunto, porque a gente, né, não existe separação. Então, vou trazendo para vocês um pouco sobre isso, tá? Claro que não é assim a nível profundo, né, técnico, não, tá? Vou trazendo aí o básico e o que o campo permite também, tá? Não são aulas intensivas, né, é um campo aqui mais aberto, né, na internet, então é diferente, tá? Mas vai sentindo, no seu corpo, sabe? Vai sentindo, se essas informações que estão surgindo agora, elas realmente aí podem te auxiliar, você sente que podem te auxiliar nesse teu processo de autoconhecimento, tá? Eh, o autoconhecimento ele é muito individual, tá? Então, é como eu trouxe, eu vou trazendo aqui algumas pílulas para vocês, porém, sabe, eh, o autoconhecimento ele é individual, tá? Então, esse corpo de conhecimento, ele traz justamente essa consciência, tá? Eh, de individuação. Esse é o processo de iluminação, tá? Onde a gente pode viver e ser quem nós somos de fato, sem estarmos tão dependentes de condicionamentos externos. Esse é o movimento de libertação. Então a gente vai se conhecendo e cada um é único. Essa é a premissa básica do desenho humano, tá? Cada ser é único, foi desenhado, tá? Energeticamente falando, para ser de determinada maneira, tá? Então nunca eu posso me comparar com outro, nunca eu posso comparar o meu caminho com o caminho do outro, ele nunca vai ser igual, tá? Então o desenho humano é um corpo de conhecimento que traz clareza sobre quem nós somos. Por quê? Porque nós nos perdemos, tá? Nós realmente fomos muito condicionados e não sabemos mais quem somos. Então, devagar a gente vai retomando o nosso poder, que é a nossa autoconsciência, tá? Saber quem nós somos. Essa é a coisa mais importante, tá? Então, no próximo episódio, eu espero trazer um pouco mais sobre isso, tá? Eh, mas primeiro eu trouxe, né, um geralzão, uma visão mais ampla, tá? E depois a gente vai, adentrando, vai afunilando isso daí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro movimento, tá? E comentem, realmente comentem o que vocês sentem aí, quem já tá no experimento, sabe? Eu estou aí há 3 anos, vai fazer, que eu estou nesse experimento, então, comentem os seus processos também, de quem já tá experimentando, qual é a sua percepção, sabe? A gente tá em um movimento agora de realmente, né, se conscientizar e integrar essa frequência de uma vez por todas. Então vamos ajudar também os nossos irmãos, sabe, que ainda não tiveram acesso a isso. É um movimento muito importante, tá, que a gente compartilhe, as nossas percepções e que a gente consiga também, puxar para o bote, né, salva-vidas aí, o máximo que a gente puder. Tá, isso já tá com certeza, se for um impulso interno de você fazer isso, é porque realmente tá no seu planejamento de algo,
tá? Então não menospreze, as suas intenções internas que são, de amor e de compaixão para consigo e para com o próximo. Nos vemos em um próximo episódio. Até breve.